Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre serverless, né? O que é serverless? É como o nome diz, é algo sem servidor, né? Mas não é bem assim, né? Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender, não é bem assim. Existe servidor sim. Assim como a cloud, né, que a gente diz que é nuvem, que na verdade é só o computador de outra pessoa que a gente paga para usar, serverless também é assim. E tem várias outras coisas que são bem interessantes nesse tipo de arquitetura. Vamos começar a ver agora. Bom, eu vejo o serverless como uma evolução na maneira que a gente utiliza serviço e como a gente cria e desenvolve software hoje em dia, né? A gente vem evoluindo para não mais escrever o mesmo código sempre, tentar reaproveitar as coisas, tentar criar serviços a partir disso. E aí o nosso código começa a virar muito mais uma integração entre serviços do que toda vez criar um código novo que faz a mesma coisa que o teu código de um mês atrás ou da outra aplicação que tu fez. Dessa maneira, a gente vai cada vez mais utilizando o serviço e fazendo código só para colar esse serviço, né? Cada vez menos a gente tem código proprietário e mais vezes a gente integra com o serviço. Serverless é o próximo ponto além disso, é o ponto onde a gente tem somente código que roda na infraestrutura de algum provider, por exemplo, na Amazon da vida, onde a gente não administra mais a infraestrutura, a gente também usa a infraestrutura como um serviço, né? Por exemplo, tem dois casos bem clássicos de serverless que é bom de dar de exemplo, de patterns de serverless, que é interessante dar de exemplo, que é o Backend as a Service. Um exemplo clássico de Backend as a Service é o Firebase. Para quem não conhece o Firebase, agora uns 2 anos é da Google. E o Firebase ele tem autenticação, ele tem banco de dados, ele tem Notification Service, Push Notifications, ele tem várias coisas dentro de um backend só, ou seja, você pode desenvolver uma aplicação front-end usando o Firebase como base, não precisa fazer nada de back-end, nada de servidor, nada de nada. O outro caso bem clássico de serverless é as Functions as a Service. Functions as a Service, no caso da Amazon, é o serviço chamado Lambda, Lambda Functions. No Azure da Microsoft, no Cloud da Microsoft, são as Azure Functions. No Google Cloud é a Google Cloud Functions. São funções, né, stateless, ou seja, elas não têm estado, né? São funções sem estado que tu faz deploy, né, no serviço da Amazon, no caso na Lambda, tu faz deploy do teu código, ele aceita JavaScript, Python, Go, Java, tu faz deploy desse código lá, como um zip, ou tu bota o código direto lá no editor que ele tem online, tu bota o código lá, e aí ele executa esse código para ti, né? Qual que é a ideia disso? Tu não vai ter infraestrutura para manter, não tem um servidor para manter. Tu só bota o código lá e ele vai ser um serviço da Amazon. Aí tu pode chamar ele, por exemplo, a partir de uma URL. Com isso, a gente começa a ter menos dependência de servidor, menos dependência de fazer a mesma coisa, e consegue reusar mais as coisas e também escalar muito mais, né? Eu vejo uma vantagem em serverless grande que eu vejo é qual? É o tempo rápido para te botar alguma coisa a rodar, né? Rapidamente tu consegue botar alguma coisa a rodar e já começar a ver como é que vai funcionar a tua aplicação, né? Rapidamente tu consegue fazer isso. Outra coisa, ele é nativamente feito para escalar, né? Quando tu tem uma Lambda Function, no caso da Amazon, ou qualquer Function as a Service, tu não tem estado, ou seja, do jeito que ela é chamada, ela faz o processamento que tem que fazer, ela sai. Então imagina um caso onde eu tenho uma front-end, tem um CRUD lá de salvar um usuário, buscar um usuário ou um produto, por exemplo. Eu teria um API Gateway da Amazon, né, que é um serviço de API Gateway. Imagina que um serviço de API Gateway já tem tudo que tu precisa para um API Gateway, para te fazer uma API. Tem rotas, tem autenticação, tem tudo que tu precisa como um serviço. Aí tu configurou o teu API Gateway, que vai chamar uma Lambda Function, que vai ir no banco buscar os dados, por exemplo. Então, eu configuro no API Gateway, quando bater em /products, chama uma Lambda Function que vai lá no meu banco, pode ser o DynamoDB, por exemplo, que também é um serviço da Amazon, e eu pego os dados de lá e retorno. Eu não tenho nada de servidor para manter. É só configurar na Amazon ou no cloud provider que for a integração entre esses serviços. E isso é serverless, tu não tem servidor, né? Com isso, começa a emergir outros patterns, né? Que são os Event-Driven Architectures, né? Isso é muito orientado a eventos, né? Por exemplo, a gente pode ter um caso bem clássico, assim, que é normal o pessoal fazer em serverless, o upload de arquivos, né? Vamos dar a Amazon como exemplo de novo.
Eu vou lá, faço o upload de um arquivo e guardo ele no S3. O S3 é o File Storage da Amazon, serviço de File Storage da Amazon. Guardo o arquivo lá. Nada de infraestrutura, isso tudo via API, salvo o arquivo lá. Pelo próprio S3 da Amazon, eu posso configurar para ele lançar uma notificação que vai chamar uma Lambda Function, que aí eu quero, por exemplo, converter todos os arquivos que subir, né, todo arquivo que subir eu quero converter para MP4, todo vídeo. O S3 vai mandar uma notificação, a Lambda Function vai entrar, vai fazer o processamento que eu botei lá para fazer no código e vai poder salvar no S3, por exemplo, de novo. Isso tudo sem servidor, sem nada, somente configurando na própria Amazon ou no cloud provider que for. Então isso é uma nova maneira de a gente pensar a arquitetura, né? Outra coisa que é interessante, né, uma coisa que é um benefício, é o custo, né? Se a gente fizer uma arquitetura otimizada, ela só vai ter aumento de custo quando tiver aumento de demanda. Ela vai ser elástica, né? Automaticamente isso vai ser feito. Não vai ter que fazer nada manual para escalar. E não é como os servidores de hoje, que a gente tem, sei lá, 5, 6 servidores lá parados, e aí na Black Friday eles são usados, e aí, sei lá, em janeiro só um é usado, o outro fica lá gastando dinheiro. Não, ele é elástico, né? Conforme tiver mais demanda, mais eu vou poder executar mais Lambda Functions, quando tiver menos eu vou executar menos Lambda Functions. Então isso é uma maneira, né, diferente da gente pensar na arquitetura. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora via código aqui, né, na AWS, que vai ser um API Gateway configurado com uma Lambda Function, um exemplo bem simples para vocês verem como é simples a gente começar a fazer isso hoje e já pensar em migrar algumas partes das nossas aplicações para ser serverless, né? Ver se vale a pena, claro, o negócio de vocês. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Bom, aqui a gente vai ver como funciona, né, na Amazon para a gente fazer um exemplo simples de uma arquitetura serverless, né? Eu vou utilizar o API Gateway da Amazon, que é o serviço de API Gateway, né? Então a gente não precisa desenvolver o API Gateway, toda a parte de autenticação, de rotas, ele já faz para nós, tem throttling, tem um monte de coisa que é muito interessante no API Gateway, ele já tem como um serviço, então tu não precisa ter um servidor nem nada, tu só consome como serviço e paga conforme tu usa. E outra coisa que eu vou usar vai ser a Lambda, que é o Function as a Service da Amazon. Então a primeira coisa eu vou começar pelo Lambda aqui, né? Tem Lambda ali, busquei, e vai vir para mim, né? Aqui eu vou criar uma função nova. Aí eu posso escolher do zero, vou começar um código do zero. Ela suporta JavaScript, Go, Java, Python. Ou um blueprint que já tem um código de exemplo. Eu vou pegar um blueprint aqui, botar HTTP, escolher esse microservice HTTP endpoint, já vem com algumas coisinhas prontas. Eu vou usar bem pouca coisa. E aí o nome da função. O nome da função é importante para a gente saber, para a gente poder também chamar ela depois, né? E saber distinguir uma função da outra, né? Então vamos botar aqui HTTP example. Aí a role, eu vou pegar de uma existente minha já, que é a microservices role, a role da Amazon. Eu não vou entrar em detalhes da Amazon aqui. E aí eu dou um create function, né? Aí agora ele vai criar essa função para mim, né? As funções, elas são stateless, ou seja, a gente não pode guardar estado nessas funções, a gente não pode guardar coisa em disco e tal, porque assim a gente pode escalar horizontal, a gente pode ter várias instâncias dessas mesmas funções rodando. Então sempre tentem pensar assim. Esse aqui é o código que veio, está carregando aqui. Agora a gente vai poder ver ele. Deixa eu só fazer aqui. Tá. Às vezes trava esse editor aqui é do Cloud9, né? Quem já usou o Cloud9 sabe o que é. Aqui tem um código de JavaScript simples, conecta num Dynamo. Eu não vou usar essa parte do Dynamo agora. Né? Aí tem um done aqui, que é uma função que retorna ou 400 ou 200 de código HTTP. Eu só vou botar aqui done null e alguma resposta que eu quero, tipo response igual a true. E vou dar um save aqui. Essa daqui é a minha função. Eu posso testar ela aqui, ó, gerando um evento de exemplo, create new test event, né? Example. E esse aqui é exatamente a request que o API Gateway vai fazer para essa função. Então a gente pode usar isso para testar. Ó. Se eu der um teste aqui agora, eu consigo testar. Ó. Minha saída vai ser o que eu quero. Ó. Status code 200, response true. Beleza. Agora vamos configurar o API Gateway para chamar essa função. A gente vem aqui em Services, API Gateway. E aí a gente vai criar um novo API Gateway aqui, uma nova, a gente chama de API aqui, né? Então vamos criar uma nova API, que vai ser a minha Example API, né? Create API. Feito isso, como ela é uma API, eu vou ter recursos, né? Bem seguindo o REST lá, recursos, por exemplo,
barra products, barra alguma coisa, eu vou criar um recurso que vai ser o barra products. Eu venho aqui em create resource e vou criar um barra products, por exemplo. E aí, esse barra products, agora eu posso botar os métodos HTTP nesse recurso. Tipo, eu tenho barra products. Aí eu quero que no barra get, por exemplo, chame a minha Lambda function. Eu venho aqui em actions, create method, que é o método HTTP, e boto get, salvo aqui. Agora ele vai vir aqui para mim poder dizer o que esse get vai fazer. Ele vai redirecionar para onde? Aí no meu caso para uma Lambda function. Eu posso redirecionar para uma aplicação que receba HTTP, para outros serviços da Amazon. Mas eu vou fazer para uma Lambda function, foi a Lambda que eu criei. Escolho a region da minha Lambda e o nome dela, que é HTTP example, a minha Lambda que a gente criou ali. Aí feito isso eu dou um OK aqui. E a minha rota GET já vai estar apontando para aquela Lambda. Agora o último passo é a gente fazer deploy dessa API. Né? Na Amazon a gente altera e depois a gente faz deploy. Eu venho Actions, Deploy API. Aí o stage aqui que eu posso escolher como se fosse o environment, posso botar aqui Production. E aí vou dar deploy. Ele vai me dar uma URL dela aqui, ó. Eu posso abrir ela aqui agora e botar barra products. E ele já vai chamar para mim, ó, a minha API lá que eu criei no API Get. Ele vai chamar a minha Lambda Function que eu criei. Então, dessa maneira, a gente não tem nada de servidor para administrar e a gente já tem uma API rodando, que já tem várias regras, né, na API. Tipo, aqui tem regras de configuração, de autorização, a gente pode configurar tudo aqui. A gente chama aquela Lambda Function, que na vida real ela iria num banco, por exemplo, buscaria os dados e retornaria. Então, a gente tem como fazer tudo sem ter um servidor para administrar, deploy de servidor, um monte de coisa. Essas coisas a gente não tem, alterar a configuração, nada disso. Somente usando a Amazon aqui nesse exemplo. Então esse é um exemplo de serverless, né? Viu? Bem simples, né? Não tem muito mistério. Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, que a gente vai ter alguma dificuldade para fazer de início, porque muda o paradigma, por exemplo, testar, né? A gente testa muito bem unitariamente uma Lambda Function, uma Function as a Service, mas integração a gente tem que começar a testar elas mais no ambiente de verdade mesmo, integrando com serviços de verdade. Isso vai envolver custo, então nossos testes ele tem que ser bem pensados para fazer. E outra coisa também é o tamanho, né? Ela não pode ser um arquivo grande, né? O bom é ela fazer uma responsabilidade só, Lambda Function as a Service, tentar fazer uma responsabilidade só. Tem uma responsabilidade, é processar arquivo, então ela só faz isso. Se ela tiver muita responsabilidade, faz outra, chama uma dentro da outra, aí vai do teu pattern de arquitetura. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês verem, tem um que é um livro muito bacana, que é o Serverless Single Page Apps, onde o cara cria uma aplicação sem nada de back-end, somente, sem nada de servidor, né, somente usando o serviço da Amazon, e é bem bacana de ver. Tem alguns vídeos que eu vou deixar também no livro, bem bacana, então vocês podem já começar a pensar como isso pode ajudar no projeto de vocês e como migrar para isso. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima terça-feira. Valeu!